Oi você, eu sou Maria Eduarda, mas pode me chamar de Maria. E hoje eu tô aqui trazendo uma resenha super recente, já que o dorama terminou ontem, que é do dorama Cheese in the Trap. Ele é inspirado num webtoon de mesmo nome e ele segue a vida da Hong-seo, uma garota que só quer ter uma vida colegial tranquila e sem muitos problemas e que se esforça demais para ser uma boa aluna. Ela é um pouco sensitiva quando se trata de pessoas e percebe que um aluno que todo mundo ama, o Yu-Yun, não é bem quem ele parece ser. E por isso ela se mantém o mais afastada dele o possível, até que ele decide se aproximar dela. É claro que o dorama não tem só os dois e tem muitos personagens que fazem um papel crucial na história e é sobre isso que eu irei falar agora. Então primeiro vamos começar com a nossa mocinha, a nossa principal, a Hong-seo, interpretada pela Kim Go-eun. Eu achei ela muito fofa e pela primeira vez na história dos doramas não colocaram uma permanente no cabelo da personagem, muito estranho. Ficou parecendo até natural o cabelo dela, aquelas ondinhas. E isso já é algo ótimo, né? Ela é bem reservada, mesmo com seus melhores amigos, e ela é muito, mas muito esforçada. Ela estuda bastante para conseguir ter boas notas, ela foca a vida dela em ser uma boa aluna. E isso desde quando ela era jovem. E como ela tenta ter uma vida mais tranquila, na faculdade, isso acaba fazendo com que ela engula muitos sapos e que ela seja usada muitas vezes. Sabe aqueles alunos mochila que você tem que carregar nas costas? Então, ela carrega bastante nas costas. Isso fez com que eu me identificasse um pouco com ela. Só que ao longo do dorama, por causa de algumas influências, ela acaba mudando. Ela acaba expressando mais a sua opinião, não deixando de ser usada tão facilmente, o que é ótimo. Eu gostei dela, gostei bastante da personagem, mas é claro que tem momentos que você sente um pouco de raivinha ou você fica meio decepcionado com o personagem, mas nada que supere o fato de que ela é muito legal. E o Yu-Yun, interpretado pelo fabuloso do Park Hae-jin, esse foi o mocinho menos convencional que eu já vi na minha vida. Eu digo, de todos os doramas que eu já assisti, e filmes e tudo mais, ele foi o principal mais diferente. Ele não tinha muitas características de mocinho, e ele não se enquadra muito num padrão que a gente está acostumado em dorama, que é aquele cara que parece bad boy, todo tô nem aí para as pessoas, mas na verdade por dentro é uma baita de uma manteiga derretida. Não. Ele aparenta não se importar com as pessoas e ele realmente não se importa com as pessoas. Eu, pelo menos, eu não sabia como me sentir em relação ao personagem. É claro que eu torcia muito para ele ficar com a Sor e tinha momentos que ele era bem carinhoso, bem amável, especialmente com a nossa principal, mas você não consegue deixar de lado o fato de que ele era malino. Ele era um pouco cruel às vezes. Ele tinha uma forma meio Maquiavel de pensar, sabe? O fim justifica os meios. Então, por mais que ele fosse um cara tranquilão por fora, ele não era muito de expressar sua raiva. Ele não chegava batendo na pessoa, ou berrava, ou botava o dedo na cara. Não, ele fazia mais o estilo do tipo por trás. Ele mexia por trás, sabe? Ele mexia muitos pauzinhos e os meios dele de fazer com que as pessoas se dessem mal era bem cruel. Era meio exagerado até, sabe? Seria muito melhor se ele chegasse e dissesse pra pessoa abertamente o que estava incomodando ou o que ele não gostava do que fazer o que ele fazia. Maria, mas se você só tá falando coisa ruim dele, ele não é bom. Não, gente, ele é um personagem bom, sabe? Ele não faz as coisas simplesmente por fazer, não gostei de você, vou ferrar com a sua vida. Não, ele tinha os seus motivos. E que, na visão dele, tava certo. Na visão dele, ele tava fazendo o que era melhor.
pra ser feito, né? Uma forma mais que teria mais impacto na vida da pessoa. Só que ainda assim não era uma coisa muito boa. Você realmente, você gosta do personagem, você entende o porquê que ele faz as coisas. Você tem um pouquinho do vislumbre do passado dele, que faz você assim ir sacando qual é do personagem, mas você fica naquela, gosto ou não gosto. Ele tá mais pra um anti-mocinho do que um mocinho em si. No fim, ele é um personagem bem mal compreendido e que você sente pena. Mas o casal, ele era fofo no fim das contas. Eles eram muito bonitinhos juntos, especialmente quando eles estavam se dando bem um com o outro. Porque sim, tiveram muitos momentos que os dois estavam brigados, que deu treta no relacionamento. O que eu achei incrível, porque ele foi bem realista nesse ponto. Os relacionamentos são assim, as pessoas se desentendem, as pessoas voltam ou decidem não voltar mais, mas se elas realmente se gostam, elas aprendem a lidar com os problemas e a superar as diferenças. E o que falar do Baek In-woo? Esse secundário maravilhoso que roubou o coração de milhares de pessoas. Interpretado pelo coreano de olhos mais bonitos que eu já vi na minha vida, o Seo Kang-joon. É sério, olhem, vejam esses olhos, vejam, e agora digam não. Vocês não conseguem dizer não, não dá de dizer não para essa criatura esbelta. Eu já conheci esse ator porque eu assisti Roommate com o Chan Yeol e ele faz parte, só que eu não sabia o quão bom ator ele era. Ele realmente me surpreendeu bastante. Ele foi nota 10 nesse dorama. Ele foi um secundário incrível. Ele era todo impulsivo, explosivo, e às vezes você sentia vontade de dar um tapa na cara dele só pra ver se ele se acalmava um pouco. Mas isso é ruim? Não, nem um pouco. Eu acho muito bacana quando o personagem vai lá e se impõe e chega pra defender as pessoas e tá nem aí se vai apanhar, tá nem aí se o que vai acontecer, desde que defenda a pessoa que ele gosta. Seja amigo, ou seja uma pessoa que ele esteja interessado romanticamente. Ele era bem sincero no que ele tava pensando. Achãozinho? Sim. Ele era achão, mas isso era parte do charme dele. Porque ele é bonito, ele pode se achar. E além de sempre ajudar a mocinha, ele não fez nada para atrapalhar o romance do casal principal. Ele é dono de um passado bem triste e você sente muita dó dele durante o dorama. Caramba, gente, eu senti muita pena dele em quase todos os episódios. Ele sempre se dava mal em algum episódio, sempre acontecia uma coisa ruim com ele, ou alguma coisa que fazia você ficar assim, com o coração apertado por causa desse personagem. Dava vontade de pegar, levar pra casa e cuidar. Porque tadinho, ele sofreu. Ele evoluiu no dorama, foi uma evolução assim bem perceptível, e eu não torci em nenhum momento pra ele ficar com a Sor. Por mais que eu gosto tanto do personagem. Ele foi o secundário do dorama? Foi, mas foi o principal no meu coração. Verdade. E como falar de Baek In-woo e não falar de Baek In-na? A irmã dele, louca, piradona, interpretada pela linda da Lee Seung-kyun. Tinha momentos que ela regalava aqueles olhos, assim, e parecia que eles iam saltar, gente. Nossa, o olho dela ficava muito grande. É uma personagem bem parecida com o irmão nesse lado impulsivo e explosivo de ser. A diferença é que ela é um pouquinho mais barraqueira que ele. Mas ele também é. Então, os dois eram muito parecidos. Ela sofreu bastante quando criança, juntamente com o seu irmão. Mas eu acho que ela tenha sofrido até um pouco mais. Ela teve muitos momentos sofridos ao longo da sua vida. Mas assim como o Yoon, tem momentos que você gosta da personagem, você se diverte, e tem momentos que você não sabe o que pensar. Você fica abismada com a tamanha maldade da pessoa. Ela é muito engraçada, mas ela faz bastante coisa ruim também ao longo do dorama. E eu não posso fazer essa resenha e não falar dos melhores amigos mais shippáveis
da face da Terra, a Bora e o An-taek. Os dois são melhores amigos incríveis, lindos, com uma química maravilhosa entre os dois, porque sim, você fica torcendo o tempo inteiro para eles se tornarem um casal. Porque é muita fofura para duas pessoas só. Eu comecei a ler o webtoon antes de assistir o dorama. Infelizmente eu não terminei porque as traduções elas simplesmente pararam. E eu reconheci muitas cenas do dorama, eu achei até que ele foi fiel em certos pontos, até o momento que eu li, né? Apesar de que sim, houveram muitas mudanças, especialmente na ordem em que aconteciam as coisas ou o contexto em que se davam os acontecimentos. Eu fiquei meio chateada com alguns comentários que eu andei lendo, onde diziam que muitas cenas que fariam a gente compreender melhor o personagem principal, o Yun, foram esquecidas, foram ignoradas no dorama. E eu creio que elas não levariam nem um minuto na história e serviria bastante pra gente criar um pouco mais de empatia por esse personagem tão controverso. Eu não sei se muitos de vocês sabem, mas rolou muitas tretas durante as gravações de Cheese and the Trap. Os roteiristas e diretores, produtores pisaram na jaca com o nosso ator principal, o Park Hae-jin, e fizeram dele um secundário nos últimos episódios. De fato, a aparição dele é bem menor quando vai se aproximando do final. Ele filmou muitas cenas pro dorama, mas ele teve a maioria delas cortadas e retiradas. E, no lugar, colocaram cenas do Inu e da Sur, o que deixou o ator desconcertadíssimo e muita gente caiu matando em cima de todo mundo que fez esse dorama. Afinal, por mais que a gente ame o Kanjun, o principal ali não é ele. A galera que acompanha o webtoon também ficou bastante irritada, já que o dorama foi para um caminho totalmente diferente e eles prometiam ser fiéis. Quanto a isso, dizem que a própria escritora do webtoon disse que não queria que o final do dorama fosse que nem o final do webtoon. O Hae-jin, ele se manifestou e ele disse que tinha ficado bastante decepcionado e chateado com o fato de ter suas cenas cortadas, né? Sendo que ele deu bastante do seu suor e que ele também ficou bastante chateado da forma como o Yun foi retratado, já que ele já leu o webtoon e queria fazer um personagem mais fiel possível, e ele acha que o dorama ele não ajudou o lado do Yun. Dizem lendas que foi prometido um episódio extra desse dorama onde vão estar as cenas que foram deletadas e mais algumas cenas extras. Agora é só esperar para ver se realmente isso vai acontecer, e se isso acontecer, eu vou estar trazendo a minha opinião para vocês sobre o assunto. A host do dorama é muito boa, faz você querer sair correndo para baixá-la. Ela combina bastante com esse clima que o dorama tem. Muitos momentos de partir o coração, de fazer você ficar ali, ó, sabe, com o coração apertadíssimo. Momentos engraçados, divertidos, tensos, angustiantes, assim, que faziam o seu sangue ferver, mas não porque era ruim, faziam pelo que estava acontecendo no momento. E especialmente os últimos episódios, eles foram muito intensos. O bacana desse dorama é que ele é mais realista. Ele é um dorama sério, se você for parar pra pensar. O que o faz ser muito diferente, fora do comum no mundo dos doramas. E ele fala abertamente sobre o homossexualismo, já que nós temos um casal gay. E eu achei isso fantástico, pois a gente sabe que na Coreia do Sul, a maioria dos países asiáticos, não que
no Ocidente seja assim tão diferente, mas lá a gente sabe que é mais conservadores. Eu não sabia o que esperar do final do dorama, especialmente porque eu já tinha lido sobre as tretas que estavam acontecendo e que o pessoal tava super chateado. Foi bom, o episódio foi muito emotivo e, como eu falei, os últimos eles foram bem intensos, acontecendo bastante coisas que faz você ficar assim muito na sofrência. Eu chorei em muitas partes do último episódio. Mas apesar de gostar do último episódio, eu não gostei muito foi do finalzinho dele. Tudo estava indo muito bem, mas aquela finalização me deixou um pouco desapontada. Para não dizer mais, ele foi um final indireto, nas entrelinhas. Mas é claro que tem muitas opiniões diferentes e eu vi comentários de pessoas que gostaram. Mas isso também não significa que o dorama inteiro virou ruim por causa do final. Não, só não foi isso tudo, mas eu não fiquei mega irritada com ele a ponto de nunca mais querer ouvir falar, como já aconteceu com muitos doramas, que quando eu ouço eu já fico arrepiada. Já fico assim, com ódio. Recomendo? Claro, com toda certeza. Pela distinção dele. Porque você vive uma relação de amor e ódio com todos os personagens e algo nele faz você querer continuar vendo. Afinal, como ele é diferente, você não sabe como é que as coisas vão se desenrolar. Como é que vai ser o desfecho. Então, você fica lá assistindo cada episódio, tentando adivinhar, mas você nunca vai adivinhar. Os primeiros episódios são mais leves, por assim dizer, e depois o bagulho começa a ficar mais dramático, mais punk. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você gostou, clique no botão de gostei. Eu vou colocar o link na descrição onde vocês podem assistir. Se você assistiu, se você gostou do final ou não, deixe-me saber da sua opinião. Então vocês não sabem, mas eu tenho um blog. Ele é muito antigo e agora ele está sendo revivido. Então não vai ser só mais eu que vou escrever nele, mas nele tem as resenhas antigas, né, que eu não trouxe aqui no canal. Então se vocês quiserem conferir, está o link na descrição. Então é isso. Beijos. Até a próxima.